Olá, queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemágica. Na aula de hoje nós vamos resolver o vestibular 2015 da Universidade Federal do Paraná, certo? A gente terminou a saga lá da UEL, vocês pediram e eu tô fazendo a Federal agora, ok? Se vocês quiserem outro vestibular, deixa nos comentários aqui ou manda para mim no Instagram, porque eu começo a fazer a resolução e eu vou postando assim que a gente terminar. Vou lembrar vocês que na descrição do vídeo tá o Instagram que eu acabei de comentar e também tá a lista de exercícios referentes a essa aula aqui. Eu vou pedir para vocês também se inscreverem no canal, deixarem o seu like aí porque ajuda bastante o vídeo, tá? Em dar engajamento e também chegar às outras pessoas. E também se você puder compartilhar com alguém que você sabe que vai prestar lá ao UFPR, eu recomendo. E no final eu vou fazer aquela análise igual eu fiz no vestibular da UEL, vendo quais questões que mais apareceram de determinado conteúdo ou não, e sempre colocando no final do gabarito o conteúdo que apareceu em cada questão, certo? Falado isso, vamos à nossa aula. Primeiro exercício. O motivo de uma pessoa ser destra ou canhota é um dos mistérios da ciência. Acredita-se que 11% dos homens e 9% das mulheres são canhotos. Supondo que 48% da população brasileira é constituída de homens e que essa crença seja verdadeira, que percentual da população brasileira é constituído de canhotos? Então ele quer saber o percentual da população brasileira, ou seja, se ele deu as informações em relação à quantidade de homens e à quantidade de mulheres, o que eu vou fazer? Eu vou ver a porcentagem de homens que são canhotos, a porcentagem de mulheres que são canhotas e depois somar os dois resultados, tá? Então, ó, primeira parte aqui em relação aos nossos homens. O que a gente vai ter que pensar? Ó? Os nossos homens correspondem a 48% da minha população, certo? Em relação à população brasileira, obviamente. Desses homens, ele disse que, de uma maneira geral, 11% é constituído por canhotos. Então nós vamos aqui, ó, pensar canhotos. Quantos que correspondem? É 11%. 11% de quanto? 11% dos homens da população brasileira, ou seja, 11% de 48%. Esse D, ele é muito importante na matemática para a gente ficar fugindo de regra de 3. Por quê? Montar uma regra de 3 aqui seria trabalhoso. Então, quando eu uso isso, trabalhoso devido ao fato da confusão que pode ser por trabalhar com porcentagem, tá? É claro que se você estiver confortável com isso, vai na fé, tá bom? Mas guarda essa informação aqui, ó. Quando eu falo D, eu tô falando assim, é 11% vezes o meu 48%. O que significa esse 11%? Ele significa 11 sobre quanto? 11 sobre 100, vezes o 48%. Você não vai transformar isso aqui? Não, porque as respostas estão todas em porcentagem. Então eu vou deixar o símbolo aqui, tá? Vamos fazer, ó, 11 vezes 48. Quando eu penso no 11 vezes 48, eu gosto de pensar assim, ó, bom, 10 vezes 48 ia dar 480. Para fazer 11 vezes ele, basta somar mais 48 aqui, ó. Então aqui vai dar 8, aqui vai dar 12, vem um 528%. Tudo isso ainda é dividido por 100. Quando eu pegar aquele número e dividir por 100, ó, vai ficar 5,28%. Dividir por 100 devido a esse resultado. O que corresponde a isso? Corresponde que 5,28% da população brasileira são homens que são canhotos. Acabou aqui? Óbvio que não. Falta quem? As mulheres, ó. Então, qual que é a porcentagem de mulheres que moram no Brasil? Corresponde a 52%. E aí, quando eu pensar, ó, na quantidade de canhotas, como que eu faço isso? Bom, em relação às mulheres, deixa eu só confirmar porque eu já esqueci, é 9% são canhotas. Então, ó, é 9% de quanto? De 52%. Aí utiliza todo o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui, ó. O que significa esse D? Multiplicação. Então é 9% vezes o meu 52%. Quando eu pensar em 9% é a mesma coisa que 9 sobre quanto? Sobre 100 vezes o meu 52. O raciocínio que eu apliquei ali vai ser aplicado da mesma maneira, só que tirando agora. Pensa comigo, ó. Se fosse 10 vezes 52, ia dar 520, você concorda? Só que como é 9, eu vou tirar um 52 aqui, ó, para ficar mais fácil de trabalhar,
tá bom? Então, ó, vamos aqui, ó, aqui vai ficar 42, certo? Não consigo fazer, opa, desculpa, viajei aqui. Vamos aqui, ó, aqui vai ficar 1, vem 1, 10, dá 8. Quando eu pensar aqui, ó, não dá para fazer, aqui sim agora, vai ficar 4, vem 1, vai ficar 6. E aqui fica o nosso 4, ou seja, 468% dividido por 100 dá 4,68%. O que eu faço agora? Para achar o total, eu faço um mais o outro. Então, eu vou vir aqui, ó, e fazer o quê? 5,28% mais o valor de 4,68%. Esse vai somar, vai dar 6, esse, ou 16. Esse daqui vai somar, ó, vai ficar 9, certo? E aqui vai somar, vai dar 9, ou seja, 9,96%, o que corresponde à nossa alternativa de letra B aqui. Questão número 2. Qual é o número mínimo de voltas completas que a menor das engrenagens deve realizar para que as 4 flechas fiquem alinhadas da mesma maneira novamente? Então, olhe para aquele desenho. Nós temos as 4 flechas alinhadas, todas naquela direção. A gente precisa analisar individualmente cada uma dessas engrenagens. Então, pensa na primeira engrenagem, vai olhando para o desenho, tá? Pensando na primeira engrenagem. Para a seta voltar naquela posição, ela precisa dar uma volta completa, ou seja, andar um total de 7 dentes. Na segunda engrenagem, ela tem que andar um total de 20 dentes. E na terceira engrenagem, eu tenho um total de 30 dentes. Então, a primeira, a cada 7 dentes andados, aquela seta volta para o sentido inicial. A segunda vai ser de quanto em quanto? De 20 em 20. E a terceira vai ser de quanto em quanto? De 30 em 30. Então, o que nós vamos pensar? Eu preciso analisar a primeira, né? Qual que é a quantidade de voltas. Mas, para isso, eu vou levar em consideração o quê? Os dentes dando as suas respectivas voltas também, tá? Então, pensa comigo, ó. A menor das engrenagens, vamos supor que ela começa no sentido inicial, ou seja, 0. Ela está parada naquela posição. Daqui 7 dentes, ou seja, 7 uma volta completa lá, andando 7 dentes, ela volta para a mesma posição. E depois, 14, e depois, 21, e assim sucessivamente. Agora pega a segunda. A segunda está em 0, ó, é a posição inicial. Para voltar a seta, ela tem que andar o quê? 20 dentes da sua engrenagem. Então, ó, daqui 20, ela volta de novo. E depois, mais 20. E depois, mais 20. E assim sucessivamente. E por último, a terceira chega no mesmo raciocínio, ó. Como a gente está considerando que elas estão todas alinhadas, então a gente está colocando 0. Daqui quantos ela volta? 30. E depois, mais 30. E depois, mais 30. E assim por diante. O que acontece? Quando eu olho para a primeira, eu estou pegando aqui, ó, os múltiplos de 7. Esse de 7 em 7 representa o quê? 7 engrenagens, o que completa uma volta. Então funciona assim, ó. Se eu observar bem, por exemplo, pensando só nessas duas engrenagens, ó, na maior lá, na média e na maior, depois de 3 voltas, ó, 1, 2, 3 voltas, as setas chegam no mesmo sentido. Mas eu preciso pensar na primeira. Quem são esses caras? Os múltiplos de 7. Quem são esses daqui? Os múltiplos de 20. E quem são esses daqui? Os múltiplos de 30. Quando eu peguei o 60, o que ele é? Ele é um múltiplo comum desse e desse. Esse 60 representa o quê? A terceira volta. Mas é só as duas que eu estou levando em consideração? Não é tudo. Então o que eu faço? Como eu estou falando dos múltiplos, eu estou procurando um múltiplo comum. Como eu quero daqui quantas voltas, eu estou procurando o quê? O menor múltiplo comum. Esse mínimo múltiplo comum vai ser o quê? O total de dentes. Depois a gente vê como que eu faço as voltas, tá? Então, tirando o mínimo aqui, ó, entre 7, por quê? 7 dentes, 20 e 30, que são os dentes das engrenagens. Vou dividir por 2, porque eu tenho pelo menos um que divido por 2 aqui, ó. Vai ficar 10 e aqui vai ficar 15. Vou dividir por 2 porque eu tenho 10 aqui ainda, então aqui vai ficar 7, aqui 5 e aqui fica 15. Vou dividir por 3 porque eu tenho aqui o 15, então aqui vai ficar 7, aqui fica 5 e aqui fica 5. Os 5 e os 7 são primos, então, opa, aqui é 7, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, e aqui eu divido por 7 para aí sim ficar 1, 1 e 1. O que eu faço depois? Multiplico todo mundo para achar o mínimo, certo? Então vem aqui, ó, aqui vai dar 4, aqui vai dar 12, aqui vai dar 60 e aqui dá 420. Ou seja,
eu preciso andar 420 dentes de tal forma que eu consiga encontrar as setas na mesma posição. Mas a pergunta dele é a seguinte: quantas voltas a primeira engrenagem precisa dar? O que nós sabemos? Eu sei que uma volta tem 7. Quantos que tem 420? Para achar isso, ó, eu vou pegar o 420 e dividir por 7, o que dá 60. Como que você fez isso rápido? Duas maneiras. 32 dividido por 7 dá 6, só adiciona 0. E a outra tá aqui, ó. Da onde surgiu esse 420? 60 vezes 7. Se eu estou dividindo por 7, é como se eu estivesse tirando, ó. Aí eu acho ele, tá? Então, quantas voltas demora para a primeira engrenagem chegar na posição inicial, né? Todos chegarem na posição inicial. 60 voltas, corresponde à alternativa de letra D. Terceiro exercício. Um kit para impressão vem com 8 cartuchos de tinta, de formato idêntico, para a impressora. Nesse kit, há 2 cartuchos de cada uma das 4 cores diferentes necessárias para uma impressora caseira: ciano, magenta, amarelo e preto. Escolhendo aleatoriamente 2 cartuchos desse kit, qual a probabilidade de se obter 2 cores distintas? Então, dos 8 eu vou escolher 2 de tal forma que tem o quê? 2 cores diferentes. Ele quer saber a probabilidade disso acontecer. Preciso lembrar aqui, ó, o que é a ideia da nossa probabilidade? A probabilidade de um evento acontecer, nesse caso, retirar 2 cartuchos de 2 cores distintas, é o número do evento, que a gente fala que são números de casos favoráveis, que é o que nós queremos, dividido pelo número do meu espaço amostral, que é o total de possibilidades que isso pode acontecer, tá? Então, vou pensar primeiro aqui, ó, no número do meu evento. O que vai acontecer, ó? O número do meu evento, que é o que eu quero, que são o número de casos possíveis para mim, é tirar 2 cartuchos. O primeiro cartucho e o segundo cartucho, de tal forma que eles tenham cores distintas, diferentes. Então, vamos pensar, ó, o primeiro cartucho eu não tenho nada contra, ó. Eu tenho 8 no total. Eu posso pegar tanto ciano, quanto magenta, quanto amarelo, quanto preto. Ou seja, eu tenho um total de 8 possibilidades. Ó. Então vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 8 cartuchos no total. O segundo cartucho, ele precisa necessariamente ser diferente do meu primeiro. Então o que você vai pensar? Se você tirou o ciano no primeiro, você não pode tirar ciano de novo. Então sobram 6 possibilidades. E se fosse com o preto? Você não pode tirar preto de novo, ou seja, sobram 6 possibilidades. E se fosse amarelo? Você não pode tirar amarelo de novo, ou seja, sobram 6 possibilidades. E por último, só para finalizar, se fosse magenta, tirei no primeiro, eu não posso tirar de novo, sobram 6 possibilidades. Aqui que está o joguinho, tá? Então como é que eu faço? 8 no primeiro e 6 no segundo, por quê? Porque eu vou descartar a cor que eu já utilizei no primeiro, tá? Para não repetir de novo. Então o meu número do evento aqui, ó, é dado por 8 vezes 6, dividido pelo número do meu espaço amostral. O espaço amostral são os casos possíveis. Então vamos lá pensar, ó. Novamente, eu vou tirar um primeiro e o segundo cartucho. O primeiro cartucho, eu tenho 8 possibilidades. Quando eu retirei um desses cartuchos, ó, se eu tirar esse, o ciano agora pode aparecer, porque eu estou pensando em todas as possibilidades de se tirar. Então sobram 7. Aí se eu tirei aqui, ó, a cor preta pode aparecer de novo. Por quê? Porque eu estou pensando em todas as minhas possibilidades. Então a segunda cor aqui, ó, será 7. Então o número do meu espaço amostral é dado por 8 vezes 7. Simplifica aqui, ó, o 8 com 8 vai ficar 6 sobre 7, o que corresponde à alternativa de letra A aqui. Tá? Então toma muito, mas muito cuidado, tá bom? Se for fazer por probabilidade lá, utilizando a multiplicação de probabilidades, só presta atenção que aqui vai ficar 8 sobre 8, porque você pode escolher qualquer uma delas, tá? Você vai tirar um cartucho, então é 100% que você vai tirar um cartucho, de certeza, aí representado por 1, tá bom? Porque senão dá confusão de fazer isso daqui, por isso que eu fiz por análise combinatória. Princípio fundamental da contagem. Então vamos ao quarto exercício, que ele vai falar de distância de um ponto a uma reta lá da geometria analítica. Um círculo com centro na origem no plano cartesiano é tangente à reta de equação y que é igual a 2x mais 2. Qual é o raio desse círculo? Então, geometria analítica, quando você não entendeu o que ele está fazendo, faz o desenho, porque isso ajuda muito você a visualizar o que ele está pedindo, tá? Então vamos aqui, ó. Eu tenho um círculo, certo? Eu fiz aqui, ó, uma circunferência
de tal forma que ela está centrada na origem do sistema cartesiano, o eixo x e o eixo y. Eu tenho uma reta tangente. O que é uma reta tangente? É uma reta que tem um ponto em comum com a minha circunferência. Então, se eu vir aqui, ó, e falar que essa é a minha reta tangente, ó, eu tenho somente este ponto aqui em comum com a minha circunferência, de tal forma que essa reta é essa equação que ele deu. O que ele quer saber? O raio dessa circunferência. Como é que eu faço para achar o raio de uma circunferência? É a distância de um ponto qualquer sobre a circunferência até o centro, que nesse caso é o meu ponto 0, 0, por se tratar da minha origem. Ou seja, ele quer saber, ó, essa distância aqui que eu vou marcar como sendo R. Isso daqui é a distância de um ponto até uma reta. A distância de um ponto até uma reta, se eu falar aqui, ó, a distância de um ponto P até uma reta R é dado pelo módulo de AX0 mais BY0 mais C, fecha o módulo, tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você fala, o que é cada uma dessas coisas? Vamos lá entender, ó. Se eu falar que o meu P é o ponto que eu estou trabalhando, a coordenada desse ponto a gente vai falar que é o x0 e o y0. Ou seja, x0 e y0 é aqui a minha abscissa e a minha ordenada, o valor do x e do y respectivamente, tá? E a reta R, a gente vai conseguir descobrir quem é A, quem é B, quem é C. Por quê? Quando eu pego uma reta, posso escrever ela tanto da forma reduzida quanto da forma geral. Aqui sempre vai estar da forma geral, tá? Nunca vai estar de outra forma. Então pega aqui, ó, AX mais BY mais C, que é igual a zero. Quando tiver dessa forma, a gente fala que é a geral. Então A, B e C são respectivamente o termo do X, o termo do Y e o termo independente de X e Y. Jogando isso para o nosso contexto, ó, quem que é meu ponto? O meu ponto é a origem, ou seja, 0 e 0. Então, nesse caso, meu x0 é igual a 0, meu y0 é igual a 0. Maravilha. E a minha reta? Pega lá, ó, tá dessa forma. Y que é igual a 2x mais 2. Não está na forma geral. O que eu faço? Vou pegar esse y e jogar para cá, tá? Então vai ficar, ó, 0 que é igual a 2x mais 2 menos y. Vou só organizar para deixar igualzinho aqui. Então vou colocar, ó, 2x menos y mais 2 que é igual a 0. Tanto faz escrever dessa maneira ou dessa maneira, é o equivalente. Quem é A? A é 2. Quem é B? B é menos 1, ó. E quem é C? C é igual a 2 também. Vamos jogar isso aqui então e a gente vai descobrir quem? O valor do raio, porque é a distância de um ponto até uma reta. Então, ó, vou colocar aqui já, ó. O meu raio vai ser dado por quanto? Módulo de A. Pai, já estou colocando os valores e não coloquei, né? A. Quem é A? A é igual ao valor aqui de 2, ó. 2 vezes o meu x0. Quem é x0? x0 é 0, certo? Mais o meu B. Quem é B? B é menos 1, coeficiente aqui do meu y. Então, ó, menos 1 vezes quanto? y0. Quem que é y0? 0, porque é a ordenada do ponto que você está trabalhando. Mais o valor do meu C. Quem é C? Coeficiente independente. Então, nesse caso, é igual a 2. Fecha o módulo. Dividido por quanto? Raiz quadrada. A ao quadrado. A é igual a 2, então vem aqui, ó. 2 ao quadrado mais B ao quadrado. B é igual a menos 1, não se esqueça do parênteses, menos 1 ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá esse negócio aqui, ó. 2 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 0 dá 0, mais 2. Então só fica o meu 2, porque aplicando o módulo vai dar ele mesmo, certo? Sai mais I. E aqui, ó. Aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar 1. 4 mais 1 dá 5. Então aqui embaixo fica raiz quadrada de 5. Chegou aqui, não encontrou a resposta correta. Por quê? Porque na maioria dos casos, quando é uma prova objetiva, está racionalizado. Racionalizar é multiplicar aqui, ó, por raiz quadrada de 5 e por raiz quadrada de 5. Então multiplica ali por raiz quadrada de 5 embaixo e em cima, tá? Lembrando que tem uma aula de radização que você pode encontrar, tá bom? Vamos aqui, ó. Vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 5 dividido por 5. Por quê? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é a raiz quadrada de 25, que dá 5. E este é o valor do raio desta circunferência que ele deu, o que corresponde à alternativa de letra E aqui.
Vamos ao quinto exercício, onde ele vai trabalhar com a ideia de função afim. O ângulo de visão de um motorista diminui conforme aumenta a velocidade de seu veículo. Isso pode representar riscos para o trânsito e os pedestres, pois o condutor deixa de prestar atenção a veículos e pessoas fora desse ângulo conforme aumenta a sua velocidade. Suponha que o ângulo de visão A relaciona-se com a velocidade v através da expressão A que é igual a k vezes v mais b, na qual k e b são constantes. Sabendo que o ângulo de visão a 40 km por hora é de 100 graus e que a 120 km por hora fica reduzida a apenas 30 graus, qual o ângulo de visão do motorista à velocidade de 64 km por hora? Então vamos lá, ó. A gente tem a seguinte relação dessa função em relação ao nosso quinto exercício aqui. Ó. Eu sei que A, que é o ângulo de visão, se relaciona com a velocidade através de k vezes v mais o meu b, em que k e v são constantes. Quando eu olho para isso então, ó, o v é a minha variável e o a é a minha variável dependente, no caso da velocidade que nós estamos trabalhando, certo? Ele disse no enunciado o seguinte, o que ele quer saber é qual que é o ângulo de visão quando este v aqui, ó, ele vale o quê? 64. Para saber o ângulo, eu preciso determinar quem é k e quem é b. Como que nós fazemos isso? Os dois são pontos no plano cartesiano. Um representa x, que é o meu v, e o a representa o meu y. Então vamos colocar isso como coordenadas, porque fica mais fácil de visualizar. Ó, ele diz o seguinte, quando está a 40 km por hora, este ângulo de visão é 100 graus. Então, ó, quando o meu v vale 40, o meu ângulo é 100 graus. E o outro ponto é o seguinte, quando ele está a 120 km por hora, o ângulo é de 30 graus. Então, quando eu pego esse v e substituo nessa função, eu acho a igual a 100. Quando eu pego esse v igual a 120, eu acho o ângulo igual a 30. Vou substituir esses pontos, vamos ver o que acontece então. Ó. Substituindo lá, ó, a vale 100, certo? Que é o valor que eu encontro. Que é igual a k vezes a velocidade, que é 40, mais o valor do meu b. Ó. Vamos achar a segunda equação agora. Ó. A é igual a 30. Como que eu acho esse resultado? Quando eu pego o valor do k vezes a velocidade, que é 120, mais o valor do meu b. Olha só que apareceu. Sistema de equações. Consigo resolver? Consigo, tá? Não consegue saber isso daqui? É importante que você veja a aula de equação linear, mas veja a aula de matemática básica aqui que nós temos de sistemas de equações, porque dá uma base muito importante para você resolver esses probleminhas de função afim, função quadrática e outras coisas que podem aparecer, tá? Neste caso, eu vou sumir aqui, ó, com b, tá bom? Fazendo como? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Então, ó, vai ficar o seguinte, vai ficar menos 100, que é igual, ó, tudo isso vezes menos 1, menos 40k, vou escrever, tá bom? Porque fica mais fácil da gente visualizar isso. E aqui vai ficar menos o meu b. E a equação de baixo? Não mudei nada, então você só copia, ó, fica 30. Aqui tá k vezes 120, eu vou escrever como sendo 120k, mais o valor do meu b. O que eu faço agora? Soma as duas equações. Quando eu somar as duas equações, ó, menos 100 mais 30 dá menos 70. Quando eu pegar menos 40 mais 120, dá mais 80, então ficou 80k. Menos b mais b vai dar 0. Esse 80 está multiplicando, eu vou passar o quê? Vou passar dividindo, então vai ficar, ó, menos 70 dividido por 80, que é igual ao valor do meu k. O que eu faço agora? Ó, corto 0, corto 0. K é igual a quanto? Menos 7 sobre 8. Achei o valor do k. Dá para encontrar o valor que ele está pedindo? Ainda não, ó. Por quê? Porque eu preciso descobrir o valor do meu b ainda. Eu só achei essa parte aqui. Como que eu faço para descobrir o valor do b? Pego o k, substituo em qualquer uma dessas equações. Tá, ó, nessa ou nessa primeira aqui. Não vou falar essa outra porque elas são iguais. Vou escolher a primeira porque é a mais fácil de trabalhar com ela aparentemente, né? Então pega lá, ó. Eu sei que 100 é igual a 40k mais o valor do meu b. Quem é k? K é menos 7 sobre 8. Então vamos lá, ó. Vai ficar 100, que é igual a 40 vezes menos 7 sobre 8, mais o valor do meu b. Vai fazer essa multiplicação? Óbvio que não, a gente vai fazer simplificação aqui, ó. 40 sobre 8
vai dar 5. Fica 5 vezes menos 7, que dá menos 35. Então aqui vai ficar 100, que é igual a menos 35, mais o valor do meu B. Tá menos, vai passar mais, então fica 135, que é igual ao valor do meu B. Achei os dois valores? Achei. Maravilha. O que você faz agora aqui, ó? Substitui então, ó. A vai ficar o seguinte, ó. Menos 7 sobre 8 vezes 64 mais quem? Mais o meu 135. Quando eu fizer aqui, ó, tu vai fazer a conta de 7 vezes 64? Também não, vai simplificar, ó. 64 dividido por 8 dá 8. Então fica menos 7 vezes 8, e isso eu sei fazer mais fácil. Dá menos 56. Mais quem? Mais 135. Quando eu pegar 135 e subtrair 56, eu vou encontrar isso aqui igual a 79 graus, o que corresponde à nossa alternativa de letra C aqui, tá? Deixa eu só falar um detalhezinho. Esse K, você pode, eu vou fazer em vermelho aqui, tá bom? Ó, você pode encontrar da seguinte maneira, ó. Você pode pegar o y2 menos o y1 dividido por x2 menos x1. Ou ainda, né, como a gente está trabalhando com função, f de x2 menos f de x1 dividido pelo seguinte, ó, x2 menos x1. O exercício anterior era coeficiente angular, era geometria analítica, né? Quando a gente fala aqui na função do primeiro grau, ela acaba sendo uma equação da reta. Esse K é o nosso coeficiente angular que a gente consegue determinar por isso. Então eu poderia fazer assim, ó, 100 menos 30, tá vendo, ó? 100 menos 30, que eu fiz ao contrário, mas a ideia é a mesma. Dividido por quanto? Dividido por 120, fazendo o contrário, né? Então, 40 menos 120. 40 menos 120 dá menos 80. Então fica 70 dividido por menos 80 e você chega na mesma coisa, ok? Vamos ao sexto exercício, onde ele vai trabalhar com a ideia lá de área de cilindros e também a área de uma esfera. Um tanque para armazenamento de produtos corrosivos possui internamente o formato de um cilindro circular reto, com uma semisfera em cada uma de suas bases, como indicado a figura. Para revestir o interior do tanque, será usada uma tinta anticorrosiva. Cada lata dessa tinta é suficiente para revestir 8 metros quadrados de área. Qual o número mínimo de latas de tinta que deve ser comprar para que revestir totalmente o interior deste tanque? Bora lá então entender o que está fazendo. Ó, primeira coisa, eu vou pintar isso daí. Quando eu penso na ideia de pintar, eu vou pintar internamente, né? Mas independente de como for. Quando eu pensar aqui na ideia de pintar, eu estou trabalhando com a ideia da minha superfície. Se eu falo em superfície, eu estou falando da área da minha superfície. Então eu preciso achar a área total desse tanque. A área total desse tanque é em duas partes. A primeira parte eu tenho o quê? Eu tenho um cilindro circular reto. Então eu preciso encontrar a área de quem? De todo o meu cilindro? Não, só da minha lateral. Por quê? Porque as bases, ela não está parando aqui e parando aqui. Eu tenho um semicírculo. Este semicírculo é semisfera, desculpe. Essa semisfera é a ideia lá de metade de uma esfera. Quando eu juntar essas duas, eu tenho uma esfera completa. Então o que a gente precisa fazer? Achar a área lateral do cilindro mais a área da minha esfera. Então bora lá, ó. A área lateral do cilindro é dado por 2π vezes o raio vezes a altura, porque é um cilindro reto. E a área aqui, ó, da minha esfera é dado por 4π vezes o raio ao quadrado. Determinando o valor dessas áreas, ele quer saber a quantidade de latas que ele vai precisar. Uma lata corresponde a 8 metros quadrados. Depois que a gente conseguir achar isso, eu consigo achar o total de latas, beleza? Então bora lá, ó. Primeira coisa, quem é o valor do raio aqui? O raio é o valor do raio da minha base. A base são estes círculos que estão aqui. Isso corresponde ao meu diâmetro. Consequentemente, o raio é metade. Se é metade de 2, então o raio é igual a 1 metro. Então vamos lá, ó. A área lateral vai ficar 2π vezes 1, vezes a minha altura. A altura de quem? Do cilindro, que é a distância entre as minhas bases, ou seja, 6. Quando eu fizer esse produto, 2 vezes 1 dá 2, vezes 6 dá 12, então vai ficar 12π metros ao quadrado. Você não vai substituir o π por 3,14? Vou, mas ainda não. Por quê? Porque quando eu for somar esses dois,
vai dar trabalho para ficar trabalhando com o número decimal. Então vai carregando ele até o máximo que você puder, tá? Vamos aqui agora, ó. A área da minha esfera. Por quê? Porque eu tenho duas semisferas, quando eu juntar, se torna uma esfera completa. É 4π vezes o meu raio ao quadrado. Mesma coisa, ó. Quem é o raio? Bom, se isso aqui, quando eu cortei, está no centro da minha esfera, quer dizer que o raio também corresponde a 1. Então vai ficar 4 vezes o π vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, certo? 4 vezes 1 dá 4, então isso é 4π metros ao quadrado. Esse é o valor da minha área da esfera. O que eu faço agora? A área total, que eu vou chamar de AT aqui, ó, é dado pela área lateral do cilindro mais a área da minha esfera. Então a área total vai ficar o seguinte, ó, 12π mais 4π, o que dá 16π metros ao quadrado. Agora sim eu vou substituir o 3,14. Então vamos lá, ó. A área total vai ficar 16 vezes 3,14. Novamente, poderia ter substituído lá no início? Ali? Pode, mas vai dar mais trabalho, entendeu? Vai levando, confia, tá? Isso aqui vocês vão pegando com o tempo, ó. Vamos aqui, 3,14 vezes, eu faço assim, ó, vezes 10 e 3,14 vezes 6, para dar menos conta, porque, ó, vezes 10 dá 31,4, malandragem, né? E aqui o vezes 6, aí chora, ó. 6 vezes 4 dá 24, vai 2, 6 vezes 1 dá 6, mais 2 dá 8, 6 vezes 3 dá 18, duas casas decimais, 18,84. Então vamos somar aqui, ó, 18,84. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 12, vai 1, 9, né, 10, vai 1 lá, e aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 50,24. Então a área total é o equivalente a 50,24 o quê? Metros ao quadrado. É isso que ele está pedindo? Óbvio que não. Ele está pedindo quem? A quantidade de tintas. Existem duas maneiras de você pensar, tá? Mas foca na segunda que eu explicar, porque você não perde tempo. Ó, o que você sabe? Que uma lata tem lá um total, né? Consegue pintar 8 metros ao quadrado. X latas vai pintar quanto? 50,24 metros ao quadrado. Uma ideia de você fazer isso direto é você simplesmente pegar o que, ó? 50,24 e dividir por 8. Quando eu fizer essa divisão, ó, o 50 por 8 é o mais próximo, que é quanto? 48, que dá 6 e alguma coisa. Preciso terminar? Não. Esse alguma coisa, você vai pensar assim, ó, eu preciso de 6 latas completas mais um pedaço da 7ª lata. Você vai chegar onde você vai comprar na casa de tinta, ela fala assim, ó, eu preciso de 6 mais o resto. Então pega e coloca nessa garrafinha, o resto fica para você. Não, você precisa comprar então quantas latas? 7. O que sobrar, não tem o que fazer. Sendo assim, a alternativa que corresponde a 7 latas é a alternativa de letra D aqui, ó. Fechou? Só toma cuidado com essa partezinha aqui e com os cálculos, ok? Vamos ao nosso 7º exercício, que ele vai trabalhar com a ideia de funções trigonométricas. Num laboratório, sensores são colocados no topo de 2 pistões para analisar o desempenho de um motor. A profundidade do primeiro pistão do bloco do motor pode ser descrita de maneira aproximada pela expressão H1, que é igual 12 vezes cosseno de 2πt sobre 60. E a profundidade do segundo pela expressão H2, que é igual 12 vezes seno de 2πt sobre 60. Sendo t o tempo medido em milissegundos a partir do acionamento do motor. Quanto tempo levará para que os pistões estejam na mesma profundidade pela primeira vez após o acionamento do motor? Então nós temos ali, ó, 2 pistões, né? Esse daqui, a altura dele é medida por isso, e esse daqui é medida por isso daqui, sendo t o tempo. O que ele quer saber? Quando eles vão estar, na primeira vez, à mesma altura. Ou seja, o que a gente vai pensar? Quando que H1 é igual a H2. H1 é igual a isso, ou seja, quando que 12 vezes cosseno de 2π vezes o t sobre 60 é igual ao meu H2, que é quem? 12 vezes seno de 2π t sobre 60. Quando eu pensar nisso daqui, veja bem, ó, eu tenho 12 vezes isso e 12 vezes isso. O que vai acontecer? Corta, corta. Ou seja, nós queremos saber quando que cosseno de 2π t sobre 60 é igual ao seno de 2π t
sobre 60, tá? O que você pode? Você pode simplificar aqui? Pode, mas na dúvida, vai levando que o momento vai simplificar, tá? Então, quando aparece isso daqui, ó, essa partezinha, ou seja, cosseno de 2π vezes o meu t sobre 60, que é igual ao valor do seno de 2π t vezes 60, eu quero saber quando que acontece essa igualdade. Uma maneira de você resolver é você pegar alternativa por alternativa. Então pega lá, alternativa A, eu pego valendo 5, substitui ali. A alternativa B, 7,5, eu pego a alternativa C, 10, vou substituindo e vou vendo quando está igual. Professor, e se der duas igualdades, o que você vai fazer? Você vai pegar a menor, porque ele disse que é a primeira vez que isto acontece. Uma segunda maneira é você utilizar a relação fundamental da trigonometria, ou seja, seno ao quadrado de um ângulo alfa mais cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo alfa, e tudo isso tem que dar igual a 1. Você substitui aqui, ó, como cosseno é igual a isso, pega lá o seno, joga aqui, você vai cair uma equação trigonométrica, você consegue acabar resolvendo ela, tá? E a terceira maneira, que é o que eu vou fazer, é você lembrar do seguinte, ó, vou colocar em grau primeiro, porque fica mais fácil de vocês observarem. Eu tenho sempre que o ângulo de 90 menos alfa é o equivalente ao ângulo de cosseno menos alfa, tá? Ou ainda, o valor do cosseno de 90 menos alfa é igual ao valor do seno aqui de alfa, tudo bem? Nós falamos que esses ângulos, eles são ângulos complementares. Sempre o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar desse mesmo ângulo, tá? Se a gente for pensar isso aqui, ó, em radianos, por quê? Porque esse aqui está em radianos, é simplesmente falar assim, ó, seno de π sobre 2, que é o equivalente a 90 graus menos alfa, é igual ao valor do cosseno de alfa aqui, tudo bem? Quando que sai isso? Quando você faz lá no triângulo retângulo, dá para você mostrar isso mais facilmente, mas é válido para todo o ciclo trigonométrico, tá? Você pode mostrar isso aqui através da soma de arcos. Substitui lá, você vai ver que vai chegar igual a cosseno da mesma forma, substitui, você vê que chega em cosseno, tá? Neste caso, o meu alfa é como se fosse ali, ó, o 2πt sobre 60, como se fosse não, é o 2πt sobre 60. Então, o cosseno desse 2πt sobre 60, eu vou substituir sobre seno de π sobre 2 menos o valor daquele ângulo, tá? Então, ó, o cosseno vai ser o equivalente aqui, ó, a seno de π sobre 2 menos 2π vezes o meu t sobre 60, que é igual ao valor do seno de 2π t sobre 60, certo? Daqui para cá a única coisa que eu fiz foi utilizar aquela relação que eu lembrei. O que eu faço agora? Bom, para o seno deste ângulo ser igual ao seno deste ângulo, todo esse ângulo que está aqui dentro precisa ser igual a todo esse ângulo que está aqui dentro. O que a gente vai fazer então? Ó? π sobre 2 menos 2π t sobre 60 precisa ser igual a 2πt sobre 60. Como eu quero achar o valor do t e o t está aqui, ó, eu vou jogar isso para lá, tá? Então vai ficar, ó, π sobre 2, que é igual a 2πt sobre 60, mais, estava menos, fica mais, 2πt sobre 60. O que eu vou fazer aqui? Antes de tirar o mínimo, vai simplificando, ó, fica mais fácil. Então aqui, ó, vou dividir por 2, vai ficar 1 e 30. Vou dividir por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 30. Como é que fica essa equação então, ó? π sobre 2, que é igual a 1 vezes πt, então só vai ficar, ó, πt sobre 30, mais πt sobre 30. O que eu vou fazer agora? Vai tirar o mínimo? Pode ser, vamos tirar o mínimo então. Mínimo entre 30 e 2 dá 30, tá? E o que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então aqui vai ficar 30, que é igual. Aqui vai ficar 30 em todo mundo, tá? Eu já vou colocar direto. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes meu π dá 15 π aqui. 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes πt dá o próprio πt. Mais 30 dividido por 30 dá 1 vezes πt dá o próprio πt. Maravilha. Vamos continuar aqui, ó. Quando eu pegar aqui, ó, vou somar πt mais πt dá 2 vezes πt. Então vai ficar 15, tá? Já cortando aqui também, ó, o 30 com 30, que é igual a 2 vezes o valor de π, t, porque eu fiz πt mais πt, ok? O que eu faço agora? Primeira coisa, corta aqui, ó, π com π. Ficou 2t. O 2 vai passar o quê? Dividindo. Então vai ficar 15
dividido por 2, que é igual ao valor do meu t. Sendo assim, isso dá 7,5 milissegundos, que foi a unidade que ele deu o valor do t. O que corresponde à alternativa aqui de letra B, tá bom? Não lembrou disso aqui, ó? Tentativa e erro, dá tudo certo na sua vida. Vamos ao exercício número 8, que é a ideia da função quadrática trabalhando com o vértice da função, ou seja, o ponto máximo ou o ponto mínimo. Nesse caso será o ponto máximo. Um retângulo no plano cartesiano possui dois vértices sobre o eixo das abscissas e outros dois vértices sobre a parábola de equação y é igual a 4 menos x², com y maior que zero. Qual é o perímetro máximo desse retângulo? Então, ó, fiz o esqueminha aqui do desenho, né? Nós temos aqui o nosso retângulo, nós temos aqui a nossa parábola, certo? Que é representado por isso daqui, e ele quer saber qual que é o perímetro máximo, ou seja, qual é o possível maior perímetro. Por quê? Se eu pegar aqui menores valores, eu vou encontrando, aumentando um valor e diminuindo o outro, e assim por diante, tá bom? Primeira coisa que você deve perceber é o seguinte: quando eu não tiver o valor do b, tá? Eu tô falando aqui, ó, se tivesse assim, ó, y que é igual a x² mais bx mais c, se eu não tenho esse cara, que é o nosso caso, essa parábola, ela é simétrica em relação ao nosso eixo y, tá? O que eu quero dizer? Essa partezinha é exatamente igual a essa, porque isso a gente vai acabar utilizando no nosso exercício. Se você quiser enxergar isso, basta achar as raízes aqui dessa equação, tá? Nesse caso vai ser menos 2 e 2. Se eu faço a distância do menos 2 até o 0 e do 0 até o 2, dá a mesma coisa, o que mostra a nossa simetria, tudo bem? Ou ainda, você pode encontrar o vértice da função, vai estar sobre o eixo y, e sempre quando isso acontecer, ela é simétrica. Por quê? O que nós vamos trabalhar? Ó, eu vou chamar essa partezinha aqui de x. Como é simétrico, devido a esse fato que eu acabei de explicar para vocês, isso daqui também vai ser x. Ele não quer o perímetro? O que é o perímetro? A soma de todos os meus lados, deste retângulo nesse caso. Então essa parte aqui, ó, vale 2x. E essa daqui também vale 2x. Então vamos começar a montar, ó. Então meu perímetro aqui, ó, em função do x que foi o que eu coloquei, ó, eu tenho 2x mais o outro 2x aqui. Quem que tá faltando? Este lado e este lado. Ele disse no enunciado que esses pontos, eles pertencem à minha função. Como é que... no caso, a parábola, né? Ele deu como sendo uma curva, mas a gente vai interpretar como se fosse uma função. O que significa isso? Significa assim, ó. Se eu pego um valor do x aqui e substituo na minha parábola, eu vou encontrar o valor do meu y correspondente. E esse valor do y é a minha altura, porque essa distância é a mesma que essa. Ou seja, isso daqui, ó, é o valor de quem? É o valor do meu y. Mas quanto que vale esse y? Y vale 4 menos x². No lugar de substituir aqui, então, ó, y mais y, eu vou substituir quem? Ó? 4 menos x². Por que eu vou fazer essa escolha? Para deixar uma função toda em função da incógnita x. Se eu tiver x e y, aí eu não consigo trabalhar, tá bom? Então aqui vai ficar, ó, mais 4 menos x², porque é o valor correspondente aqui, mais 4 menos x², por quê? Porque é o valor correspondente aqui em relação ao nosso tamanho, né? Aqui nesse caso, esse ponto, ele representa menos x e esse aqui representa x. Mas o importante ali é a distância que ele está representando, tudo bem? Perfeito, então o perímetro é esse, ó. Vamos deixar mais organizado isso? Vamos. P de x, que é igual x² menos x² menos x² dá menos 2 vezes x². 2x mais 2x dá 4x. 4 mais 4 dá 8. Então, o perímetro em função do valor do x, que é o que ele está dando, é isso daqui. Ele quer o maior perímetro. Isso daqui, ó, é uma função de segundo grau. Se é uma função de segundo grau com o valor do a aqui negativo, a concavidade é voltada para baixo. Eu consigo determinar esse perímetro máximo de duas maneiras. Esse x é o próprio x. Esse p de x é como se fosse o eixo y. Se ele está pedindo o perímetro máximo, ele está pedindo quem? O y do vértice. Para determinar o y do vértice, existem duas maneiras, tá? A primeira maneira é você fazer aqui, ó, menos delta sobre 4a,
eu escrevi errado aqui, é sobre 4A, onde quem é esse delta? O delta é o meu discriminante, ó, b ao quadrado menos 4A vezes c. E a segunda maneira é você encontrar o x do vértice e substituir esse x do vértice na sua função, que é como eu vou fazer por ser mais rápido. Porque, ó, quem que é o meu x do vértice? X do vértice é menos b sobre o meu 2 vezes o a. Olha só que lindo. Quem é b? B é 4, então fica, ó, menos 4. Dividido por 2 vezes o meu a. Quem é a? A é menos 2. Quando eu fizer a conta aqui, ó, em cima fica menos 4 e embaixo, menos 4. Menos 4 dividido por menos 4 dá quanto? Dá 1. Quer dizer que esse valor mais de 1 e esse valor mais de 1. Quer dizer que tudo vale 2, tá? O que eu faço agora? Poderia fazer isso? Poderia, mas eu vou substituir esse valor que eu encontrei na minha função do perímetro. Então fica aqui, ó, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, mais o meu 8. Quando eu fizer aqui, ó, o p de 1, né, que eu tô fazendo, esqueci de anotar aqui, menos 1, 1 ao quadrado vai dar 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 4 vezes 1 dá 4, mais 8, que é o que já estava lá. 4 mais 8 dá 12, menos 2 mais 12 dá 10. Então, o perímetro máximo é quando é 10. Se você quiser pegar isso daqui, ó, colocar 1, né? Já falei pra vocês, aqui vai dar 2, ó. Certo? Tudo isso, porque é 1 mais 1, tá? Tô pensando em tamanho. Quando eu substituir aqui, ó, aqui vai dar quanto? Ó, 4 menos 1 ao quadrado, que dá 3. Consequentemente, aqui é 3. Consequentemente, aqui é 2. Se você fizer a soma, 3 mais 2 mais 3 mais 2, também vai dar 10, tá bom? Então, só colocando aqui a nossa alternativa, corresponde à alternativa de letra C. Vamos ao nono exercício. Esse nono exercício ele vai trabalhar com a ideia de semelhança de triângulo e também o teorema de Pitágoras. Duas escadas foram usadas para bloquear um corredor de 2,4 metros de largura, conforme indica a figura ao lado. Uma mede 4 metros de comprimento e a outra 3 metros de comprimento. A altura H do ponto onde as estacas se tocam em relação ao chão é de aproximadamente... Então, ó, basicamente, ele quer saber o quê? O valor da altura H aqui. Só lembra que quando a gente faz a altura, sempre é perpendicular. O corredor, como dado no desenho, tem 2,4 metros. A escada aqui, ó, eu fiz o desenho, tinha que ter feito um pouquinho menor, mas enfim. Essa escada em relação ao nosso desenho vai valer 3 metros, devido à altura dela que é menor, e essa daqui vale 4 metros. Sempre quando aparece isso, o raciocínio vai ser o mesmo, tá? É bem trabalhoso devido às contas, mas sempre é igual o raciocínio que você vai se destacar. Guarda esse modelo de exercício, se aparecer outro você consegue fazer. Inclusive, já apareceu no Enem um desses daqui, tá? O que eu vou começar a fazer, ó? Eu tenho vários triângulos. Eu vou redesenhar estes triângulos. O primeiro triângulo que eu vou redesenhar, ó, é da escada de 3 metros aqui, tá bom? Então vem aqui, ó, faz um triângulo, certo? De tal forma que um triângulo é retângulo. Por que é um triângulo retângulo, professor? Pelo seguinte, ó, quando eu falo na parede, este ângulo acaba sendo um ângulo reto, tá bom? Então ele vale lá um ângulo reto. Aqui nós sabemos, ó, eu tô mantendo conservado ali, né? A distância do meu corredor, certo? Então aqui vale 2,4 metros, marca isso. A escada, que é este valor, vale, ó, 3 metros. E aqui o nosso Hzinho, ele ainda continua. Então vamos aqui, ó, colocar o valor do nosso Hzinho. O que é interessante nós comentarmos aqui é o seguinte. Sempre quando eu tenho um triângulo dentro do outro, tá? Nesse caso, ó, eu tenho um triângulo maior e um triângulo menor aqui. De tal forma que as bases elas são paralelas, e isso eu posso confirmar devido ao ângulo reto, eu vou falar que esses dois triângulos são semelhantes. O que é a ideia da semelhança? Um lado correspondente dividido pelo outro é o equivalente ao outro lado dividido pelo outro lado correspondente. Em outras palavras, este lado dividido por tudo isso é o equivalente ao Hzinho dividido por tudo isso. Qual que é o nosso problema? Eu não sei quanto vale esse pedacinho que eu vou chamar de A, e eu não sei quanto que vale este pedacinho que eu vou chamar de X. Então o nosso problema está onde? Para determinar o valor do H, para utilizar a semelhança, eu preciso determinar o Azinho e depois eu preciso determinar o X. O X eu consigo determinar
através do Teorema de Pitágoras. Então já vamos anotar isso, ó. Utilizando aqui Teorema de Pitágoras, vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é igual a 2,4 ao quadrado mais o meu x ao quadrado, ok? O azinho eu não sei. Vou voltar para o desenho original. Ó. Onde está localizado o azinho? Ele está localizado aqui. Esse azinho, eu vou falar que é a altura deste triângulo. Guarda aí que a gente já volta, tá? Se esse azinho, ele vale essa medida, consequentemente, esse pedaço é o 2,4 menos o meu azinho. Então vamos notar. Ó. Aqui é 2,4 menos a. E isso representa a altura deste triângulo. Novamente, guarda que a gente já volta. Lembra do x? O x é o topo da escada até a base da parede. Então aqui, ó, vai aparecer quem? Vai aparecer o nosso x no desenho original. O que eu vou fazer agora? Eu vou redesenhar este outro triângulo que está aqui. Então vamos lá, ó. Pega aqui, faz lá, ó, a distância da escada, faz a sua altura e faz aqui o chão, né? Novamente aqui é um ângulo reto. Essa escada aqui é a escada maior, ou seja, tem um comprimento lá de 4 metros. Aqui é a largura do nosso corredor, ou seja, 2,4 metros, e isso eu não sei, tá? Este valor eu vou chamar aqui, ó, de z. Esse z eu consigo determinar o valor dele, tá bom? Ele aparece aqui, ó. Como que eu consigo determinar o valor dele? No mesmo raciocínio do valor do x. Aplico o Teorema de Pitágoras. Mas por que você está utilizando aquele outro? Lembra que o nosso problema é descobrir o valor do a? Esse a ele apareceu aqui, ele apareceu aqui, ele apareceu aqui, ele apareceu aqui. Tá vendo que eu tenho outros dois triângulos aqui, ó? Nessa partezinha? Esses triângulos são semelhantes entre si. Por que eles são semelhantes? Quando eu pego este ângulo aqui, ó, que eu estou marcando em vermelho, ele é alterno e interno deste ângulo que está aqui, porque essas duas retas são paralelas entre si. Quando eu falo em ângulos alternos e internos, eles são congruentes, ou seja, eles possuem os mesmos valores. Da mesma forma, este ângulo que está aqui, ó, ele é alterno e interno deste ângulo que está aqui. Por quê? Porque eles são congruentes entre si também, devido ao fato de que as duas estão paralelas. Se esses dois ângulos, eles são congruentes entre si, e esses dois são, eu tenho lá um caso de semelhança de triângulo em que garante que quando eu tenho dois ângulos que são congruentes entre si, consequentemente os triângulos também serão semelhantes entre si. Então eu tenho que esse triângulo, ele é semelhante a esse triângulo. O que eu posso falar? Ó? Que a base x sobre a base z é igual à altura de 2,4 menos a sobre a altura azinho. Se eu souber o valor do x e do z, eu acho a. Se eu souber o a, eu acho o h, porque eu já vou ter o valor do x. Como que eu acho o valor do x? Vamos recapitular. X eu acho através do Teorema de Pitágoras. E z, através do Teorema de Pitágoras. Depois que eu determinar o valor do z, eu vou vir aqui substituir e vou conseguir determinar quem? O valor do meu a. Determinando o valor do a, eu volto para isso e aplico semelhança aqui. Trabalhoso? Trabalhoso. Mas todos que aparecem com esse cruzamento dando as duas retas paralelas, eles são iguais. Então guarda isso no seu coração, tá bom? Tem como resolver por geometria analítica aqui e é muito interessante como é que resolve, tá? Mas se você quiser, você vai mandar lá no Instagram, beleza? O professor, eu quero o valor da resolução. Não, ou melhor, deixa aqui nos comentários, tá? Professor, eu quero como é que faz isso aqui por geometria analítica. É mais fácil? É mais fácil. Mas tem que ter um conhecimento muito profundo de geometria analítica, tá bom? Aí você manda nos comentários aqui, que depois eu dou um jeito de mandar para você o link com o vídeo da resolução de geometria analítica, ok? E outra coisa também, se vocês quiserem que eu mostre como é que eu faço as continhas, porque essas continhas aqui, algumas eu lembro de cabeça, então eu vou colocar direto, tá? Aí se vocês quiserem, só manda aqui e coloca nos comentários, professor, eu quero que você, durante a resolução, mostre como é que funciona o seu raciocínio, como é que você faz essas contas, aí eu mostro também nas outras resoluções, tá bom? Vamos aqui então, ó, achando o valor do nosso x. Aplicando o Teorema de Pitágoras, 3 ao quadrado vai dar 9, 2,4 ao quadrado é 24 vezes 24 dividido por 100, que dá 5,76 mais o valor do meu x ao quadrado.
Esse valor está somando, eu vou subtrair, então vai ficar 9 menos 5,76, que é igual ao valor do meu x ao quadrado. Quando eu fizer essa operação aqui, ó, 9 menos 5 dá 4. 4 menos 0,76 dá 3,24, que é igual ao valor do meu x ao quadrado. O que eu faço agora? Tá aqui, ó, ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada. Vai tirar a raiz quadrada em número decimal? Óbvio que não. Transforma em fração. Então eu vou escrever isso aqui como sendo, ó, 324 dividido por 100. Só que eu vou tirar a raiz quadrada, ó, individualmente já. E tudo isso é igual ao valor do meu x. 324, não lembra como é que faz? Ó, fatora. Então tu pega aqui, ó, 324. Vamos dividir por 2, certo? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 2. Divido por 2 de novo, dá 81. Aqui eu vou parar. Sabe por que eu vou parar? Porque eu sei quanto que é a raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é igual a 9, ó, tá? E aí, aqui, é como se estivesse saindo 2. 2 vezes 9 dá 18, ou seja, raiz quadrada de 324 é igual a 18. Então vai ficar 18 sobre 10, que é a raiz quadrada de 100, que é igual a x. Sendo assim, x é igual a 1,8 metros aqui, que a gente vai substituir depois este resultado, tá bom? Vamos achar o valor do z antes, ó. Z aqui, aplicando de novo o teorema de Pitágoras. Então vai ficar 4 ao quadrado, que é igual a 2,4, tudo isto ao quadrado, mais o valor do meu z ao quadrado, que é quem eu estou procurando. Aqui vai ficar 16, que é igual a 5,76, que nós já encontramos aqui, né? Mais o valor do meu z ao quadrado. Pega isso, subtrai. Então vai ficar 16 menos 5,76, que é igual ao valor do meu z ao quadrado. 16 menos 5 dá 11, certo? 11 menos 0,76 dá 10,24, que é igual ao valor do meu z ao quadrado. Aplica o mesmo raciocínio, tá bom? Quando eu escrever aqui, ó, isso aqui vai ficar 1024 dividido por 100, que é igual ao valor do meu z, porque eu já vou tirar a minha raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 1024 dá 32, tá bom? É só fatorar igual eu fiz essa ideia aqui, ó. Então vai ficar 32 sobre 10, que por sua vez, quando eu fizer essa divisão, eu encontro que o valor do z é igual a 3,2 metros aqui. Descobri o valor do z, descobri o valor do x, o que eu faço agora? Deste triângulo, ó, que eu vou chamar de triângulo 1 aqui, e triângulo 2, eu sei que eles são semelhantes entre si. Se eles são semelhantes entre si, o que eu posso fazer? Aplicar essa ideia que eu falei aqui, ó. Base está para a base, assim como essa altura está para a altura. Então, da semelhança do triângulo 1 com o meu triângulo 2, eu posso afirmar lá, ó, que o nosso x sobre z está para 2,4 menos a sobre 2, sobre o nosso a aqui. Deixa eu escrever bonitinho. Sobre o nosso a aqui. O valor do x é igual a 1,8. O valor do z é igual a 3,2. Então vai ficar, ó, 1,8 dividido por 3,2, que é igual a 2,4 menos a. Tudo isso sobre o meu a. Multiplica cruzado aqui, ó. A vezes 1,8 vai dar 1,8a, que é igual a 3,2 vezes 2,4 menos o meu a. O que eu faço agora? Faz a distributiva. Então fica 1,8a, que é igual a 3,2 vezes 2,4 menos 3,2 vezes o valor do meu a, tá? Não vou fazer esse produto aqui, vou ficar carregando porque ainda não terminei. Não é o valor do a que ele quer, é o valor do h. Vai que dá para fazer alguma coisa, tá bom? Vou pegar aqui, ó, esse 3,2a, jogar para cá. Então vai ficar 1,8a mais 3,2a, que é igual a 3,2 vezes 2,4. Quando eu fizer essa soma aqui, ó, vai dar 5. Então fica 5a, que é igual a 3,2 vezes 2,4. Como eu quero achar o valor do a, vamos passar dividindo isso aqui. Então dá 3,2 vezes 2,4 sobre 5. Ufa, dá uma respirada, toma uma água, certo? Que agora a gente vai até o final do nosso exercício. Voltando para esse triângulo aqui, ó, que está acima, esse triângulozinho que está aqui,
Lembra que eu falei que quando eu tenho duas bases paralelas e formam dois triângulos, um dentro do outro, eles são semelhantes entre si? É isso que nós vamos utilizar, tá? Então aqui, ó, tem, ó, que x está para h. Então, ó, x está para h. Assim como o nosso 2,4, né? Eu peguei o maior, tem que pegar o maior aqui, 2,4, está para o nosso a. Quanto que é x? X é igual a 1,8. Então vai ficar 1,8 sobre o meu h, que é igual a 2,4 sobre o meu a. Quem é a? A é todo esse trambolho aqui, ó. 3,2 vezes 2,4. Tudo isso dividido por 5, ok? Vamos arrumar aqui essa partezinha? Não vamos se preocupar com isso aqui por enquanto, ó. Divisão de fração, eu vou manter a de cima, que é o 2,4, e multiplicar pelo inverso da de baixo, tá? Inverter é mandar tudo isso para cima e tudo isso para baixo, beleza? Então vamos aqui, ó, continuando aqui, ó. 1,8 sobre h, que é igual, mantém o 2,4 e inverte 5 sobre 3,2 vezes 2,4. Aí, José, ó, por que eu falei para você? José é um nome genérico, tá bom? Aí, ó, o que eu falei para vocês? Por que vocês não fazem o produto aqui, ó? Simplifica aqui, tá vendo? Senão eu ia ter que fazer muita... Já vou ter que fazer conta, mas eu tenho que fazer mais. Então aqui fica 1,8 sobre h, que é igual a 5 sobre 3,2. Para achar o h, você poderia multiplica aqui, depois passa dividindo e tal. Simplesmente você pode inverter os dois lados, tá? Então vai ficar, ó, h sobre 1,8, que é igual a 3,2 sobre 5. Esse 1,8 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então h é igual a 3,2 vezes 1,8, tudo isso sobre 5, que eu vou colar aqui, ó, quanto é que deu esta continha. Deixa eu só achar aonde que tá nessas maravilhindas folhas das minhas resoluções aqui. Então, quando eu fiz aqui essas contas, vai dar aproximadamente 1,15 metros. Tudo isso para achar este valor, tá? Já está aproximado ali. O que corresponde à nossa alternativa de letra A de muita conta. Pessoas, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Aqui na descrição devo lembrar de novo que tá a lista de exercícios que a gente resolveu. Também o Instagram, onde vocês podem tirar dúvidas. E aí deixa o seu like, deixa o seu joinha, tá? Dá aquela força, se inscreve no canal e manda para alguém que você sabe que vai prestar esse vestibular aí da Federal do Paraná, tudo bem? Falado isso, tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula e bons estudos.